Bom dia, queridas e queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês nessa manhã. Estava aqui meditando na palavra do Senhor, conversando com nosso Deus, pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele direção para que eu pudesse fazer esse vídeo, porque cada vez que eu pego essa câmera é uma luta, né? Porque eu tinha muita dificuldade de fazer vídeo e, assim, não que eu seja tímida, mas era muito difícil para mim me expor na câmera, era muito difícil. Quem me conhece pode até achar engraçado, porque eu falo, eu não tenho vergonha de dar uma palestra, de dar uma palavra, de levar uma reflexão, mas com a câmera eu confesso que era muito difícil para mim. Mas quando tudo que fazemos há um propósito que Deus coloca na nossa vida, tudo modifica a direção. Então, hoje eu venho falar da nossa mente, né? Para que a gente possa encontrar a positividade na nossa vida. Você tem que ser positivo. Se tudo que você faz levanta, alegra, contribui na vida de alguém, por que não fazer? Por que não buscar algo que possa alegrar ou tirar um sorriso só, um bem-estar na vida de alguém? Então, quando você pensa desse jeito, há um propósito de Deus dentro do seu coração, porque Deus, ele deseja que a gente se coloque na brecha, né, em oração, em cuidado pelas outras pessoas. O evangelho é isso, é transformação, é o bem-querer do outro, porque o que mais Deus faz é lutar pela nossa vida, oferecendo tudo que há de melhor para nós. Muitas vezes escolhemos o pior, né? As escolhas às vezes são boas e as escolhas às vezes são não muito boas, né? Então é sempre importante pedirmos direção de Deus para que o que a gente for fazer seja bom, seja positivo. E tudo você consegue pensar na sua mente. O poder da mente é algo tão transformador, minha gente, tão transformador. Através da mente, você fica feliz, você fica triste, você fica doente. Tem algo pior do que você botar uma coisa na sua cabeça e não conseguir mais sair daquilo lá? Às vezes é uma coisa boa, que bom. Mas e quando é uma coisa ruim, que alguém botou na sua mente, que você ouviu falar, parece um tsunami no seu coração e na sua mente, né? Porque você não consegue mais pensar uma outra coisa. Então, hoje eu estava aqui meditando e pensando, né, no poder da mente. E eu já fiz outras mensagens, outras colocações sobre esse assunto. Mas hoje eu ainda fui mais a fundo e fui ver o que era, né? Então, primeiro eu fui ver o que é a vida, né? Vida, modo de viver, conjunto de hábitos. Diz também assim: propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Então, a gente nasce, cresce, reproduz e morre, né? Então, esse é essa ordem, né? E aqui diz que é um conjunto de hábitos. Então, eu gravei esse conjunto de hábitos. Então, sua vida é diferente da de A, de B, de C,
continua sendo vida, mas você resolve viver a sua vida do jeito que você deseja. Então, conjunto de hábitos. Então, eu vi que tem a vida e a vida você que escolhe a forma que você vive, a forma que você pensa as coisas, né? A sua personalidade, o seu modo de ver as coisas. Então, se você for uma pessoa negativa, meu amigo, você vai levar negatividade para todo mundo. Mas se você for uma pessoa positiva, muitos quererão estar com você. Porque tem algo pior do que a gente estar do lado de alguém negativo, que só fala coisas desconfortáveis. Tem coisas que a gente vê, mas a gente não precisa falar. Tem coisa que a gente fala demais, né? Então, Deus, ele mostra que temos que ser positivo. Então, quando a gente é positivo, mesmo a gente vendo algo que não tá legal, algo que não tá bom, a gente não vai piorar a vida daquela pessoa. A gente vai tentar levar mais positividade para essa pessoa, para que essa pessoa se levante em Cristo Jesus, porque Deus quer que a gente ajude as pessoas a levantar, né? Tem tantas pessoas que tá tão triste, tá depressiva, tá triste por conta de doença, triste por conta de família, triste por conta que falta alguma coisa na vida dela. E aí, já imaginou você chegar com mais negatividade em cima dessa pessoa? Essa pessoa não aguenta mais escutar nada negativo. Então, procura ser positivo, procura trabalhar na sua mente algo positivo. Ah, irmã Gleice, mas você não sabe o que eu vivo, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu passei, mas também você não sabe o que eu passei. E nem por isso eu digo isso para as pessoas, né? Então, mesmo que as pessoas não saibam o que eu passei, mas eu escolhi ser positiva. Então, a mensagem que eu levo no meu coração é que se eu puder contribuir, é melhor do que descontribuir. Então, quando eu estava aqui estudando essa área, então, assim, você tem que... Eu pensei assim, você tem que pegar tudo que você sente de mal, de negativo, tudo que te atrasa. Eu coloquei assim: transfira toda a sua raiva, toda a sua tristeza, toda a sua depressão, decepção, insatisfação para o diabo. Pega tudo que você sente e transfere para ele. Porque você não merece viver triste, você não merece viver insatisfeito, você não merece viver com uma síndrome de abandonado, com uma síndrome de que ninguém pensa em você, de que ninguém faz nada por você. Pensa que Deus, ele já te ama, ele já te completa, que ele vai fazer tudo para completar mais ainda a tua vida. Deus, ele vai se responsabilizar por tudo que está à tua volta, pela tua casa, pela tua família, pelo teu marido, pelos teus filhos, né? A irmã Gleice não é sozinha. Eu tenho marido, tenho filho, tenho casa, tenho trabalho. Então, Deus se responsabiliza por tudo isso. E a minha responsabilidade é orar, acreditar, ter esperança na minha vida, no meu corpo, na minha alma, na minha mente, né? Então, já existem muitos sugadores de alma, de paz, de alegria. Já tem muita gente contribuindo para você ter um dia mau, né? E são todos usados pelo inimigo. Então, se você tem uma visão sobre isso, você recebe uma informação dessa, você não vai mais deixar que ninguém atrapalhe tua vida. Tem dias que eu estou mal. Não quer dizer que eu vou sempre ser
só positiva. Vai ter dias que eu vou precisar chorar, vai ter dias que eu não vou estar muito bem. Então eu me coloco, me recluso um pouquinho, vou orar, vou pedir a Deus força para sair daquela tristeza, daquela situação. Então eu vou transferir aquilo tudinho para o inimigo. Porque ele quer me ver triste, ele quer me ver só, ele quer me ver abandonada, ele quer me ver insatisfeita, né? Mas o Senhor Jesus, ele pede para eu e você ser positivo. Receba essa mensagem nessa manhã. Seja positivo. Não desista dos seus sonhos. Não desista do que Deus tem de melhor para você. Aqui, existe aqui, eu coloquei aqui que mente é o estado da consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. Então, aqui eu estou expressando uma mentalidade, eu estou expressando algo bom. Mas já imaginou se eu estivesse expressando algo ruim, né? Então, isso aqui é outra colocação do que é uma mente, tá? Então, você tem que acabar com o bloqueio da sua mente. Ore a Deus em cima daquilo que bloqueia a sua mente, para que você tenha um dia melhor, uma vida melhor, um pensamento melhor, uma alma melhor. Porque nos dias que estamos um pouco mais cinzentos, só Deus para tirar aquela tristeza, aquele desânimo, né? Então, você tem um domínio próprio. Ah, não, eu faço do meu jeito, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. Você está errado. Você tem domínio próprio. Você pode segurar a sua mente e determinar em nome do Senhor Jesus que você não vai mais ficar pensando em negatividade, que você não vai mais estar esperando aquela doença que você nem tem, né? Você tem domínio próprio para segurar a sua língua, não é verdade? Então você tem que segurar o que te faz mal. O que te faz mal, você tem que ter o domínio de botar para longe de você. Então, você muitas vezes diz que não tem domínio. Então, você tem que orar. Você tem que pedir a Deus domínio, porque Ele dá livre arbítrio. Ele deu ao homem livre arbítrio. Você tem condições de respeitar todo o local que você está. Você tem condições de respeitar todas as pessoas que estão à sua volta. Você não precisa ferir, você não precisa falar tudo, você não precisa machucar ninguém. Você precisa ser positivo e levantar as pessoas. Existem palavras, claro, um pouco mais duras, mas a gente usa com muito cuidado. Então, ore a Deus para você ser positivo, para você ter uma alma positiva, para você pensar algo positivo. Tem gente que se sentiu uma dor, ai meu Deus, eu acho que eu já estou com inflamação não sei aonde. Minha gente, diagnóstico, quem dá é o médico e quem cura é Jesus, tá? Então, se você não tem nenhum diagnóstico, não fique colocando isso no seu juízo, tá certo? Então, se você não tem uma certeza de uma mensagem, de uma resposta de alguém, não fica botando no teu juízo. Espera as coisas virem no tempo certo, no tempo de Deus. Então, seja positivo. Nesse estudo que eu estava fazendo aqui, eu estava lendo algumas coisas e eu fui em Provérbios 23, que diz assim: porque como imaginou sua alma, assim é. Então, você botou na cabeça, pronto. Então, você botou na sua cabeça, assim vai ser. Até a hora que Jesus vir e usar alguém para você tirar aquilo da sua cabeça, você fica colocando na sua mente. Provérbios 23, 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Então Deus pede que você seja sábio,
que você, como é que se chama? Que você filtre as coisas. Teve um tempo que eu não filtrava nada, entrava tudo. Só que Jesus me ensinou a andar com um saco fechado e um saco furado. Então, o que não me faz bem, o que não me acrescenta, o que não me faz uma pessoa melhor, o que não me faz uma pessoa que está bem, eu boto no saco furado. Então, o que me acrescenta, o que me aumenta, o que melhora a minha vida, eu coloco no saco fechado. Porque na hora que eu me esquecer, eu vou lá no saco e vou ver e vou ler de novo, porque nossa mente ela é feita de repetições. Então, repita para você: eu sou positivo, eu sou positivo. Eu tenho domínio próprio, eu tenho condições de ser melhor, eu tenho condições de ser positivo. E você vai ver que a sua vida não vai ser mais a mesma. Pode ter certeza. Eu também fui em Provérbios 24, que diz assim: com a sabedoria se edifica a casa. A casa que Deus fala aqui é o teu coração, querido. A casa que Deus quer que você guarde a sabedoria é o seu coração, porque não adianta as coisas só da terra, você tem que buscar as coisas do céu. E ele diz aqui: com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Então, cada vez que você guarda uma mensagem de fé, de esperança, de otimismo, de positividade, você se firma, né? Então, eu fui nesses pontos, né, que eu coloquei aqui nesse capítulo de Provérbios e nos versículos, no 20, deixa eu botar aqui, cadê? No versículo 4 do Provérbios 24, e tinha assim: e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas